e o direito à cidade, e as crianças e o direito ao espaço público, e que é coordenado pela Eunice Seixas, do ISEG, sendo que dele também fazem parte o Paulo Seixas, a Benedita, Portugal e Mel, que está aqui hoje comigo e que vai partilhar esta conversa, a Lígia Ferro, do Instituto de Sociologia, a Inês Barbosa, que já foi bolseira do projeto, agora já não é, mas que verdadeiramente nunca cortou o cordão umbilical e continua a colaborar e a participar em várias das iniciativas do projeto. A Júlia Rodrigues, que também já foi bolseira do projeto e que agora está na Universidade do Minho. E quem é que me falta dizer do projeto? Provavelmente esqueci-me de alguém, não é, Benedita? Acho que está tudo. E o italiano, o Giano. O italiano, o Giano, que esteve no início. No início, sim. E não falta alguém de Lisboa também? Acho que a Catarina Tomás. A Catarina Tomás, exatamente. Esta é a equipa. A nossa apresentação de hoje resulta de uma publicação que nós decidimos fazer a quando da pandemia, a quando do início da pandemia, do primeiro confinamento. Nós pensamos que era fundamental haver alguma aceleração da reflexão sociológica sobre a pandemia. E por isso o Instituto de Sociologia promoveu 6 livros, 6 cadernos. Nós chamamos à série a coleção Cadernos da Pandemia, que estão todos disponíveis online, de acesso livre, e sob diferentes temáticas. Nós fizemos o último caderno sobre as crianças e o impacto da pandemia. E é dentro do projeto CRICITI, por um lado, e dos cadernos da pandemia, por outro, que surge esta comunicação. Na verdade, a comunicação é resultado de uma inflexão, de uma pequena inflexão que nós fizemos na pesquisa. As pesquisas não podem ser rígidas, têm que saber responder às emergências e às urgências. E a questão da pandemia é tanto uma emergência, no sentido que o Boaventura lhe dá, como é uma urgência, porque obriga a reflexão sociológica a acelerar. Não há como dizer de outra maneira, a acelerar para tentar compreender esses impactos. E, portanto, conseguimos, dentro do trabalho de campo, perceber como é que a pandemia estava a afetar o lazer das crianças, o brincar das crianças, e como é que as suas práticas culturais se reconfiguraram. É este o quadro que serve de moldura à apresentação de hoje. Sem mais delongas, eu passava a palavra à Benedita, que vai iniciar a conversa, e eu depois vou apresentar os resultados da pesquisa. A Benedita vai fazer uma digressão problemática, teórica, sobre a questão. Benedita. Então, a Benedita é do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Esqueci-me de referir isso. Não faz mal. É um aspecto importante, faz parte da vida dela. Muito boa tarde a todos. É com imenso gosto que aqui estou a partilhar, estes resultados convosco. Fico encantada pela vossa resistência, às 5h30 da tarde de uma quarta-feira, estarem aqui. Espero não defraudar as expectativas. Muito obrigada ao João Teixeira Lopes pelo convite. Foi com muito gosto que participei nesta pesquisa. E o que eu pensei que talvez tivesse interesse, admito que para os mais especialistas das questões da infância, o que eu começo por vos trazer não é novidade, seguramente, mas, enfim, para os mais curiosos sobre o assunto, que ainda não tenham trabalhado muito sobre estas questões, o que eu combinei com o João foi dividirmos isto. Eu faria uma espécie de primeiro grande enquadramento para explicar um bocadinho qual é o modelo da sociologia da infância em vigor, que orientou o nosso olhar, e para ilustrar um bocadinho esse olhar, antes de passarmos aos resultados do tal projeto CRICITI e dos tais cadernos da pandemia, trago-vos alguns dados, muito poucos,
só para ilustrar um bocadinho como esta ideia de uma nova infância pode ser aplicada a diferentes campos e a diferentes objetos de estudo. No meu caso, como sou da Sociologia da Educação e tenho estado a desenvolver um projeto sobre a relação das crianças com a escola, é com base nisso que vos trago esses dados. Mas, sem querer ser muito maçadora e procurando, de alguma forma, e conversando convosco, o que eu gostava de, sobretudo, salientar é que nós partilharmos de uma perspectiva que vê, que considera a infância não como uma realidade natural, mas como uma realidade que resulta de uma construção social e, portanto, é contingente e variável. Ora, e temos também a ideia, e partilhamos das concepções atuais, de que as crianças são seres competentes, ativos, críticos, empreendedores, capazes de falar sobre a sua própria vida e capazes de agirem sobre a sua própria vida. Ora, esta ideia, que para muitos será perfeitamente pacífica e que atualmente é a ideia que conduz as pesquisas na área da sociologia da infância e que conduz também a ouvirmos cada vez mais as vozes das crianças, esta ideia é uma ideia muito recente do ponto de vista histórico. E é uma ideia muito recente, e vale a pena termos em atenção porquê. Desde logo porque a criança só muito tardiamente foi reconhecida como um indivíduo específico, com um estatuto próprio, capaz de ser distinguível do adulto e que possui um valor afetivo e simbólico. Na verdade, este reconhecimento da criança como um indivíduo próprio, específico, só ocorre a partir do século XVIII, à medida que se constrói a própria modernidade. Isto é, à medida que uma nova ordem social começa a construir-se, em resultado de grandes acontecimentos que seguramente conhecem, em resultado do pensamento iluminista que domina ao longo do século XVIII, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, e, portanto, no fundo, é resultado da emergência de novos valores que vão configurar a forma como se vai passar a organizar a sociedade, nomeadamente do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Ora, é à medida que ocorrem estes grandes acontecimentos e que se dá uma enorme transformação no pensamento social e na forma como se equaciona a própria política e a maneira como se devem regular as relações sociais, que se defende também que é fundamental enquadrar-se institucionalmente as crianças no melhor dos sentidos, isto é, defende-se a ideia de que as crianças devem passar a frequentar uma instituição, a escola, que é, desde então, a partir do século XVIII, equacionada como uma instituição que deve ser destinada a todos, independentemente da sua origem social, e que tem como grande desígnio, como grande propósito, um propósito, aliás, muito bondoso, que ainda hoje não foi totalmente atingido, o propósito de possibilitar a igualdade de oportunidades e, portanto, no fundo, fazer a escola foi eleita como o grande sistema social que deveria fazer com que a origem social, as classes sociais, o peso dessas classes fossem anuladas para que todos, em igualdade de circunstâncias, tendo acesso à escola, pudessem mostrar o que valiam e vir a ter um futuro melhor. Estes eram alguns dos valores que emergiram ao longo do século XVIII e que originaram a construção de uma escola para todos. Escola essa, que hoje em dia é cada vez mais prolongada, claro, não é por acaso que aqui estamos todos, e que nos ocupa e invade cada vez mais o nosso cotidiano. Ora, apesar desta ideia bondosa de se destinar a escola a todos, durante muito tempo, mesmo havendo este desígnio político, as crianças não iam para a escola. Ou melhor, só iam as crianças das classes médias, que estavam situadas em contextos urbanos e cujos pais, em grande medida comerciantes ou ligados às burguesias emergentes, vinham vantagem na posse de um título escolar.
E, portanto, desde logo, e o tema da nossa conversa hoje é infâncias e classes sociais, nós percebemos que o interesse pela infância só acontece numa altura em que se começa a pensar a sociedade de uma forma totalmente diferente, em que se começa a construir a tal sociedade da modernidade, mas percebe-se que a questão das classes sociais estava muito presente nesse projeto de construção da modernidade social e afetava essencialmente as crianças que agora eram convidadas a ir para a escola. Mas como é que elas eram vistas? Como é que se pensava às crianças, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista social em geral? As crianças eram vistas, em regra, como seres em déficit, como seres que estariam em salas de espera para atingir o estado adulto e, essencialmente, como tábuas rasas, como uma espécie de plasticinas passíveis de serem moldadas à imagem e semelhança dos adultos. Na verdade, até ao século XVIII, a perspectiva de alguns dos mais importantes filósofos que pensaram a questão da natureza humana, a questão da relação do homem com a sociedade, a questão da relação do homem com o conhecimento, esses filósofos partilhavam todos desta imagem de criança como um ser que tem que ser moldado à imagem e semelhança do adulto. Por exemplo, o Thomas Hobbes, nos finais do século XVI, achava e defendia que a criança era um ser malvado e perverso, que teria que ser duramente castigado e disciplinado para se tornar, para se vir a ser um adulto responsável e racional. O John Locke, no século XVII, quando pensou as questões da origem do conhecimento, defendia que a criança nascia como um ser irracional, que só através da educação poderia vir a ser virtuosa e racional. Ora, vai ser o Jean-Jacques Rousseau, de quem certamente já ouviram falar, no século XVIII, que apesar de continuar a ver a criança como uma tábua rasa, o tal molde que tem que ser informado ao gosto do adulto, vai defender uma visão oposta e nova. A ideia de que a criança é, afinal, um ser bondoso e ingênuo e que vai sendo corrompida à medida que se integra no mundo dos adultos. Na verdade, o Rousseau escreveu uma obra, o Emílio, que era uma obra que tenderia a ser vista como um manual de como educar as crianças, e para Rousseau, que era claramente defensor de uma maneira de viver simples, uniforme, solitária, muito ligada à natureza, para ele, de facto, eram as instituições educativas tradicionais que corrompiam o homem e as crianças. E, portanto, ele achava que era o contacto das crianças com essas instituições que viriam a fazer-lhes mal, que viriam a corrompê-las, e defendia que as crianças deviam ser educadas de acordo com a natureza, de uma forma o mais livre e simples possível. Ora, esta ideia das crianças como tábuas rasas, como sujeitos passivos, dóceis, que são totalmente moldadas e educadas de cima para baixo, sem capacidade de reação, muito curiosamente vai perdurar até aos anos 80 do século XX. Portanto, reparem como são novas as questões que agora ocupam a ciência e como durante tanto tempo perdurou uma ideia que não dava qualquer capacidade de agência às crianças. Ora, porquê é que isto acontece? Porquê é que demora tanto tempo a mudar-se uma concepção e uma forma de estudar a sociedade e os seres sociais? Por um lado, porque o próprio reconhecimento da infância, o reconhecimento que a infância existia e devia ser devidamente considerada como qualquer coisa de próprio, com um estatuto e lugar próprio, só acontece quando se dá a emergência da família burguesa na Europa. Claro que o contexto é sempre o olhar, é sempre o contexto europeu das sociedades ocidentais. E é à medida que se dá a privatização e a sentimentalização da vida familiar, com tudo o que isso implica de modelo burguês de família, com o homem chefe de família, a mulher dona de casa, cuidadora das crianças,
é este modelo que começa a enaltecer as crianças como seres que têm que ser protegidos e têm que ser educados, ainda que o devam ser, exatamente como os adultos entendem, e ainda que devam ser disciplinados de forma a poderem vir a ser racionais e responsáveis. A própria escola é uma instituição construída para moldar as crianças, para lhes proporcionar a aquisição de competências e disposições técnicas e disposições morais, que pretende que elas, crianças, se tornem agora novos cidadãos de uma sociedade que é diferente, uma sociedade que se pretende democrática. E por isso é que ao longo do século XVIII e todo o século XIX, ainda que fossem muito poucas as crianças das classes populares a conseguir chegar à escola e a conseguir ter sucesso escolar, a verdade é que se começa a pensar que é a partir daqui que, de alguma forma, é possível considerarmos que emerge a infância. A infância enquanto grupo social que se constitui porque tem a possibilidade de se socializar com pares, adquirindo valores, adquirindo disposições, adquirindo um conjunto de normas que são comuns entre si e distintos dos outros. E, portanto, a escola, para alguns autores, é vista como o sistema que, de alguma forma, fabrica a infância. Dito de outra maneira, em certo sentido, a infância é um produto da escola moderna, do processo de escolarização das sociedades ocidentais. Mas não se deve só à escola a descoberta da infância, o reconhecimento da infância. No século XIX, por exemplo, os primeiros recenseamentos que foram feitos à população, nomeadamente em Inglaterra, foram importantíssimos para a descoberta das crianças, porque deram a conhecer as condições de vida das famílias e as condições de vida das próprias crianças. Por outro lado, também no século XIX, o desenvolvimento dos conhecimentos da medicina e o aparecimento de um conjunto de novos especialistas, médicos, pediatras, assistentes sociais e educadores, permitiram a descoberta da criança porque deram a conhecer as condições de saúde das crianças. Ora, quer os recenseamentos, quer o levantamento das condições higiênico-sanitárias em que viviam as crianças, permitiram também dar a descobrir não só as crianças, mas as suas condições sociais, isto é, a classe social a que pertenciam e como as classes sociais em que pertenciam, de alguma forma, condicionavam os seus modos de vida. E então começou-se a perceber, e neste sentido há trabalhos muito interessantes que mostram como os média, nomeadamente os jornais e as revistas, porque era nesta altura, no século XIX, era a imprensa escrita, o grande média, o média poderoso, há trabalhos muito interessantes que mostram como as crianças das classes populares e das classes operárias viviam e as crianças das classes aristocráticas e das classes médias altas dos meios urbanos viviam. E os média dão a conhecer essas imagens e mostram como a generalidade das crianças das classes populares e das classes operárias que saem do campo, vão para as cidades e vivem em condições terríveis, como essas crianças vivem sem condições de higiene, sem condições económicas, deambulam o tempo todo nas ruas em bandos e praticam pequenos delitos. E daí começa a emergir a construção de uma imagem social de criança marginal. Ora, para além deste ponto de vista sobre as crianças das classes mais desfavorecidas, os mídia também começaram a reportar os casos que, entretanto, eram denunciados de todas as crianças das classes aristocráticas que, por serem filhas de relações conjugais ilícitas, e, portanto, por muitas vezes nascerem fora dos casamentos, estas crianças ou eram colocadas em hospícios ou orfanatos ou internados, onde as condições de vida também não eram as melhores. E é a divulgação destas condições de vida
que leva inclusivamente à produção de campanhas para a salvação da infância, levadas a cabo por médicos e por pensadores e educadores, que no fundo defendem que o padrão moral burguês seja generalizado e que o modelo de família burguês, no qual se concebe a família como um espaço de abrigo, como um espaço de afeto, e no qual se enaltece a importância da relação mãe-filho, começam, portanto, a defender que este deve ser o modelo de família a difundir e que é fundamental que as classes populares sejam disciplinadas, sejam educadas para criar um modelo de criança normal. A ideia do modelo de criança normal surge em oposição à ideia de criança marginal e, no fundo, pretende-se, de alguma forma, disciplinar o cotidiano privado das famílias em nome de uma melhor qualidade de vida de todas as crianças. Ora, também no século XIX, a biologia, com o Darwin, preocupa-se em começar a estudar a infância e, de alguma forma, promove o acentuar da visão oposta que já existia entre adulto e criança. Darwin concebe a criança como um primitivo natural, como o homólogo dos povos primitivos, como um exemplo acabado da distância que é preciso percorrer entre os civilizados, os adultos, e os incivilizados, as crianças. E, portanto, os trabalhos da biologia, de alguma forma, acentuam esta concepção de criança como um ser imaturo, irracional, incompetente, inacabado, totalmente dependente dos adultos, dando a entender que os adultos são, por oposição, maduros, racionais, competentes, acabados e autónomos. Mas, para além disto, esta concepção de infância pressupõe o caráter não só natural da criança, como se ela não fosse um ser social, como a concebe como um ser universal, isto é, sem qualquer espécie de contextualização social. Uma criança em Portugal será igual em todo o resto do mundo. E vai ser o conhecimento científico e social que é produzido ao longo do século XIX sobre as crianças, muito sustentado nos tais levantamentos das suas condições de saúde e condições higiênicas, que vão começar a salientar uma questão fundamental, que muito mais tarde vai ser repescada e tida em conta. A questão do contexto, a questão da diversidade interna que marca a infância. Percebe-se como, por exemplo, o contexto influencia as crianças quando se olha para a forma como viviam as crianças no campo e as crianças na cidade, como viviam as crianças das classes mais desfavorecidas e mais favorecidas. Apesar de se quebrar a ideia da infância como uma categoria homogénea, a verdade é que até aos finais do século, até o início do século XX, que é o paradigma biológico que domina as preocupações com o estudo da infância. No início do século XX, passará a ser a psicologia do desenvolvimento, em grande medida através do legado do Jean Piaget. Ora, o Jean Piaget traz, como todos sabem, uma proposta de análise do desenvolvimento das crianças que tem uma ideia muito forte, a ideia de que as crianças crescem e se desenvolvem em estádios de desenvolvimento intelectual, que são diferentes entre si, portanto as crianças têm um determinado ritmo para aprender, para assimilarem, para se acomodarem aos conhecimentos, o que envolve, desde logo, uma ideia de criança universal, todas, portanto, se desenvolvem da mesma forma através dos diferentes estágios, mas, e esta é uma questão fundamental, o Piaget também defendia a ideia de construtivismo, a ideia da criança como um ser competente e ativo. E esta ideia da criança como um ser competente e ativo vai desmontar, pela primeira vez,
a tal concepção do processo de socialização da criança como um processo unilateral, que decorria de cima para baixo, só dos adultos para as crianças. Começa-se a perceber que os adultos já não são propriamente os mestres totalmente detentores do saber, que têm só eles o papel ativo de educar as crianças, e que as crianças não são o receptáculo passivo desse saber, que não se limitam a aprender e a reproduzir as normas sociais. A criança é um ser ativo, tem capacidade para participar na sociedade, é um interlocutor quase parceiro dos adultos. E este é um contributo importantíssimo do Piaget, apesar do Piaget ignorar as variáveis de género e de espaço, de contexto, na análise do processo de desenvolvimento das crianças. Seja como for, a verdade é que desde então, e isto é claramente assumido a partir dos anos 80 do século XX, desde então, a visão de socialização das crianças e da própria infância passa a ser vista nos moldes em que o processo de socialização agora é tido como dinâmico, que implica uma dupla construção e aprendizagem, tanto do adulto como da criança. Exemplos: o adulto molda a criança molda o adulto. Basta olharmos para as relações familiares e percebermos como as crianças têm, de facto, capacidade de agência, como interferem nas trocas emocionais que existem entre os familiares, como interferem na organização das tarefas domésticas, como interferem nos consumos dos agregados domésticos, como são promotoras de novas relações de amizade entre os adultos. Quantas vezes passamos a ser amigos de pais dos amigos dos nossos filhos, ou proporcionam novas formas e novas lógicas de organização. Por exemplo, todo o trabalho que acontece entre a escola e a família, que no fundo tem como ponto de encontro a criança. Portanto, o que agora se defende e o que agora se entende é que a criança tem que ser vista como um parceiro no processo educativo, nomeadamente quando se pensa, por exemplo, como são elas que ensinam as mães a ser mães. As mães aprendem concretamente com os filhos a serem mães, com aquele filho em particular, e não com um filho universal. E defende-se, como eu comecei por dizer no início, que as crianças, de facto, têm capacidade para expressar o seu ponto de vista. Têm capacidades cognitivas e sociais para responder a perguntas, para falar sobre os comportamentos, sobre as suas crenças, sobre as suas opiniões. E, portanto, faz todo o sentido dar voz às crianças, ouvi-las e compreender as relações sociais que vão desenvolvendo. Dito isto não significa, portanto, que vejamos a criança como uma realidade homogénea, de todo, mas não podemos deixar de ter em atenção que qualquer criança ativa, competente, tem sempre uma ação socialmente situada. Ou seja, dizer isto é a mesma coisa que dizer: não podemos estudar a infância, ou as infâncias, melhor dizendo, sem ter em conta o sexo, a etnia, o próprio grupo etário e a classe social de origem em que as crianças se situam. Na verdade, muito concretamente, a origem social das crianças, como sabemos, impõe quadros de possíveis. Todas as práticas, trajetórias e os próprios sonhos do que um dia pode ser mais ou menos provável acontecer-nos são francamente condicionados pelas condições de partida, portanto, pela origem socioeconómica e cultural dos pais, dos familiares que tratam das crianças. E, portanto, se na verdade, por um lado entendemos que as crianças operam sempre um trabalho de apropriação das situações, por outro lado não podemos ignorar, como o Lair defende, que as crianças apropriam-se daquilo que lhes é dado a apropriar. E aquilo que lhes é dado a apropriar depende enormemente do contexto, ou melhor dito, dos contextos em que elas se movem. Um exemplo muito rapidamente, antes de dar a palavra ao João,
Eu tive só aqui a selecionar num slide que eu vou pedir para partilhar. Vamos lá ver se isto agora... João, achas que posso partilhar aqui? Inês, temos permissão de partilha? Temos. Sim, podes. então, sou anfitriã. Compartilhar a tela e vou trazer-vos aqui rapidamente 4 slides. E a minha ideia é só, de alguma forma, ilustrar isto que eu estive, de alguma forma, a defender, através de dados que resultam de um projeto que eu tenho estado a desenvolver com 2 investigadoras, Ana Matias Diogo, da Universidade dos Açores, e a Manuela Ferreira, da Universidade do Porto. Este projeto chama-se De Pequenino se torce o menino e procura perceber os processos de fabricação do sucesso escolar no primeiro ciclo. E nós, neste projeto, já estamos há alguns anos a desenvolver, fizemos imensas observações de salas de aulas, de crianças do 2º, 3º e 4º ano de escolaridade e, na verdade, estamos a desenvolver estudos de caso em profundidade em 3 contextos muito diferentes. Na região dos Açores, na região da Grande Lisboa e na região de Aveiro. São 3 contextos geográficos distintos, são 3 contextos escolares distintos. A Escola de Lisboa, onde fizemos as observações, as entrevistas às professoras e às crianças, é uma escola TAPE, portanto é uma escola com uma composição social bastante desfavorecida e com uma componente multiétnica forte. A Escola dos Açores é uma escola com uma grande diversidade, uma grande heterogeneidade de crianças e, portanto, a condição social das crianças é bastante diversificada. A Escola de Aveiro tem uma composição maioritariamente favorecida, uma composição social maioritariamente favorecida. E, portanto, estamos perante grupos de crianças que são socializadas na escola, que aprendem a ser estudantes, a ser alunos, em contextos diferentes e que provêm elas próprias de classes sociais, de grupos familiares socioeconomicamente distintos e culturalmente distintos. E o nosso propósito, entre outras questões, foi perceber, dando-lhes voz, o que é que elas dizem sobre o que é isto de ser bom aluno? Como é que se consegue ser bom aluno? E fizemos entrevistas a 66 crianças em 2018 e nessas entrevistas, depois de uma análise de conteúdo bastante desenvolvida, percebemos que as crianças fazem referência a várias dimensões, nomeadamente a dimensões que apelam à ordem escolar, ao comportamento escolar e à aprendizagem. E o que aqui vos trago são exemplos da forma competente como elas, sem obviamente especificarem as categorias de análise, porque isso é o trabalho do investigador, como elas nos dão conta do seu cotidiano e da forma como se sentem reguladas, quer do ponto de vista do trabalho e da disciplina do corpo, quer da mente. Elas explicam-nos muito bem, estas crianças tinham entre 8 a 9 anos, explicam-nos muito bem todas as condições necessárias para ser um bom aluno, sabendo que isso implica um bom comportamento. E dizem coisas como é preciso portar bem, não portar mal, comportar-se bem, comportar-se melhor, não ter recados na caderneta, cumprir as regras, obedecer às regras, mas também especificam condições tão detalhadamente como é preciso estar quieto, não mexer nos dedos, não mexer nos lápis, nem atirar canetas para o chão. É preciso ir para a fila por ordem alfabética, é preciso ter a mesa arrumada, ter o material escolar em ordem. Nunca termos falta de material, nem rasgar os livros. Mas, para além disso, é preciso só fazer xixi nas horas certas. É preciso saber quando se pode ir à casa de banho, ir à casa de banho nos momentos certos. Não se atrasar a chegar à escola. Não brincar na hora que a professora dá a matéria. Uma diz muito resumida e ilustrativamente, a sala de aula é onde podemos aprender, o recreio onde podemos brincar, a cantina onde podemos comer quando toca.
Continuam, é preciso estar atento, estar com atenção, ouvir, não falar alto, falar baixinho, não falar tanto, não podemos conversar muito, não podemos fazer birras, nem palhaçadas, nem parvoices, nem asneiras, nem palermices, nem atirar borrachas, nem assoar o nariz para chamar a atenção. E para além de todas estas questões que eles explicam tão competentemente, também nos dão conta dos seus modelos no que respeita às questões da aprendizagem. E então explicam que para ser bom aluno não é só suficiente portar bem. É preciso saber. Uns dizem é preciso saber sempre tudo, saber de cor, e é preciso memorizar o que a professora diz. Outros dizem é preciso ser esperto, ser inteligente, ter boa cabeça para se saber guardar as coisas, ou ter uma cabeça grande para ter muitas coisas na cabeça. Outros, pelo contrário, dizem que é preciso estudar muito, estudar tudo, esforçar-se para ter boas notas, continuar a esforçar, fazer rápido, ler rápido, aprender rápido, fazer sem olhar para o quadro, fazer sozinho. Ora, eu vou-vos poupar às análises de clusters e de correspondências múltiplas que fizemos, trago-vos só aqui o tal dado que gostaria de salientar para vos mostrar como de facto as infâncias são socialmente e contextualmente condicionadas. Depois de trabalharmos muito bem as afirmações das crianças, nós percebemos que há uma diversidade de concepções que elas têm sobre o que define um bom aluno e que nós, de alguma forma, sugerimos que elas se dividem em 3 tipos de etos. As aptidões naturais para a aprendizagem, onde entram todas as crianças que dão as suas justificações muito centradas na ideia de que é preciso ter talento, é preciso ter uma cabeça grande, é preciso ser esperto, onde, e desde logo a questão do contexto é fundamental, onde entram a esmagadora maioria das crianças de Lisboa. Depois há um outro etos, que é um etos do trabalho escolar competitivo, de alguma forma mencionado pelas crianças, que referem estudar, saber, trabalhar com empenho, que tiram apontamentos, que se preparam para os testes, onde entram a generalidade das crianças de Aveiro e parte das crianças dos Açores, e depois o etos do trabalho escolar tradicional, que remete para o aluno que se comporta muito bem e que é naturalmente dotado, onde entram parte das crianças dos Açores. Mas para além do contexto, os dados também mostram, e estou mesmo a terminar, que há grandes diferenças nas subjetividades das crianças de acordo com a classe social. Se olharmos para o indicador das mães, da escolaridade das mães, percebemos que as crianças menos escolarizadas são as que valorizam mais a ordem. Portanto, as crianças que têm mães menos escolarizadas são as que valorizam mais a ordem. Não falar, pedir autorização, não fazer birras, palhaçadas nem parvoices. Já as crianças com as mães mais escolarizadas têm um leque muito mais diversificado de condições, estão muito mais atentas a um conjunto diversificado de condições e reforçam a questão das aprendizagens, do trabalhar, do estudar, do estar atento, do esforçar-se, do dar provas. Portanto, nesta multiplicidade de etos, nós percebemos que tendencialmente as que adquirem disposições para um trabalho escolar competitivo, que é aquele que porventura estará mais em voga, são as crianças com mães com mais escolaridade e aquelas que ainda têm percepções muito presas à ideia dos dons, das aptidões naturais, como se, de facto, não houvesse mais nada para além disso, são as crianças que têm mães menos escolarizadas. E, portanto, isto mostra-nos como se aprende a ser criança e ser aluno de formas distintas consoante os contextos e as disposições adquiridas nos ambientes familiares e escolares, e mostra-nos como, de facto, a infância não pode ser vista sem as condições objetivas de existência. João, tens a palavra. Desculpa se demorei mais do que era. Não há problema. Olha, vou-te só pedir para deixar de partilhar. Para eu, muito bem. Pois eu vou pegar nisto que a Benedita disse. Isto é,
nós temos, creio eu, estudos da infância, os Childhood Studies, que não têm, na minha modesta opinião, prestado a devida atenção às diferenças estruturais que existem entre as crianças. Eu percebo porquê. Porque, num primeiro momento, os estudos da criança tiveram que criar uma barreira face à ideia, que a Benedita referiu no historial que fez, à barreira da criança como sendo uma mera miniatura do adulto, como não possuindo nem autonomia, nem agência, nem voz. E por isso houve a tendência para se salientar aquilo que é a tipicidade infantil. A tipicidade da criança, a criança como geração social que se opõe ao mundo dos adultos. Isto é, as crianças fazem parte de um universo em que os seus modos de estar, pensar, sentir, agir e as suas brincadeiras desafiam, subvertem ou se contrapõem ao mundo dos adultos. Ainda hoje eu estive, para me preparar para esta conversa, a reler o célebre artigo da Kim Rasmussen, onde ela fala dos lugares das crianças por oposição aos lugares para crianças. É uma etnografia deliciosa que ela faz pedindo às crianças para fotografarem os seus lugares de brincadeira, com entrevistas através itinerantes, as walking interviews. Ela vai entrevistando as crianças à medida que elas vão mostrando os locais onde brincam, mas é um artigo absolutamente silencioso sobre as classes sociais dessas mesmas crianças. Não, há ali uma homogeneidade que nos dá a entender que a perspectiva da classe social não conta. Não conta. Tive também a fazer um outro exercício, que foi repegar no célebre livro do Corsaro, sobre a sociologia da infância, e, digamos, as menções à classe social são extremamente diminutas, estão num reduzidíssimo número de páginas. Sabemos bem que o Corsaro, que é um dos grandes fundadores e inovadores no Childhood Studies, coloca a ênfase essencialmente no tal mundo das crianças e faz até uma observação participante de joelhos, como ele diz, para poder chegar às crianças, aos seus grupos de pares, aos seus modos de socialização interpares, mas há também o esquecimento dos contextos sociais em que as crianças existem. E isso levou-nos, neste projeto CRI-City, a tentar perceber melhor, nomeadamente na questão dos espaços públicos infantis, como é que a classe social conta? E já agora, durante a pandemia, o que é que a pandemia fez às práticas culturais das crianças? Para isso, eu vou também partilhar, e vou tentar ser breve, eu gostava de vos mostrar, peço desculpa, gostava de vos mostrar, tenho muitas janelas abertas e não estou a tentar... aqui está. Gostava de vos mostrar o locus do nosso estudo. Nós comparamos os usos dos espaços públicos infantis em dois parques, a Quinta do Covelo, aqui, e o Parque Urbano da Pasteleira, aqui. Para vocês terem uma ideia, a Quinta do Covelo situa-se numa zona em que não há bairros sociais na proximidade, são habitações para facilitar de classe média que ali existem à volta, embora com alguma heterogeneidade social, mas enfim, são prédios com distintas condições de habitabilidade, mas prédios, enfim, de baixa densidade, baixa altura, poderíamos considerá-los habitações de classe média, e no caso do Parque Urbano da Pasteleira, apesar de haver ali a proximidade com Marechal Gomes da Costa e com a zona da Foz, há uma proximidade muito grande também com uma cintura de bairros sociais. Ora, uma das nossas primeiras preocupações no trabalho de campo foi precisamente tentar perceber as classes sociais das crianças. Estão agora com certeza a ver um quadro que aqui temos, que nos dá conta de um levantamento que fizemos sobre os lugares de classe daquelas crianças. Ora,
A primeira análise que surge é a ausência das burguesias. Crianças da burguesia não estão presentes nos parques públicos, pelo menos nestes parques públicos que nós estudamos. Porquê? Bem, uma das formas de tentar interpretar esta ausência, a ausência da burguesia, é que a burguesia considera os parques públicos como subsidiários na ocupação dos tempos livres das crianças. Na verdade, sabemos, há muitos estudos que mostram como o entre si, a sociabilidade homogâmica e endogâmica da burguesia e a sua procura de um capital social exclusivo e de uma certa concepção de honra e prestígio social a leva a privilegiar espaços em que há homogeneidade social, espaços em que as crianças possam brincar em circuito social fechado. As célebres gated communities, os condomínios de luxo, diríamos nós, são uma ilustração desse fechamento. Por outro lado, encontramos, sem dúvida alguma, crianças das classes médias e crianças das classes populares, com algumas diferenças. Isto é, o Parque da Pasteleira tem uma maior presença de crianças das classes populares, o Parque do Covelo tem uma maior presença de crianças das classes médias. Mas umas e outras estão lá. Não deixa de ser interessante realçar isto, porque nós sabemos bem como os mundos da infância, na tal perspectiva genérica, que não tem em conta a classe social, mas que é importante, eu não deito isso ao lixo, eu não considero que isso é pouco importante, o que eu considero é que é preciso articular o conhecimento da infância com o conhecimento das clivagens internas que a dividem, mas, digamos, sabemos como hoje em dia as crianças, existe alguma tendência geral para a insularização das crianças nas cidades. Isto é, o facto de muitas delas, em particular as crianças de classe média, insisto, agora aqui a questão classista interessa, se deslocarem de ilha em ilha. Isto é como se a cidade fosse um arquipélago. Elas deslocam-se muitas vezes nos automóveis, no transporte privado, entre a ilha-casa até à ilha-escola, ou da ilha-escola à ilha das atividades institucionalizadas da ocupação dos tempos livres. É a tendência para a insularização dos tempos livres das crianças, para a sua institucionalização também, para o seu fechamento numa pedagogização quiçá excessiva ou numa tentativa de as alunizar desde cedo e também nos seus tempos livres, e isso merece ser realçado. Bom, quisemos então perceber como é que o Covid, a pandemia, modificou as práticas culturais destas crianças. E, na verdade, nós encontramos aqui algumas ideias. Isto é, a pandemia tem uma repercussão e um impacto socialmente distinto nas classes sociais que nós conseguimos encontrar, isto é, nas classes médias, várias frações, e nas classes populares, várias frações também. Porquê? Reparem bem, no caso das classes populares, verifica-se que as crianças, peço desculpa, não era isto que eu queria fazer, no caso das classes populares, verifica-se que as crianças têm um menor leque de atividades. Isto é, o leque de possibilidades é menor, o campo de possíveis é menor. Elas não só estão mais dependentes daquilo que são práticas domésticas receptivas, isto é, práticas culturais que essencialmente assentam ou no televisionamento ou na ligação online, isto é, na cultura de ecrã, numa cultura de ecrã cada vez mais miniaturizada, eventualmente interativa, muito assente nos jogos online, muito assente na internet e muito assente também na televisão. Enquanto que as classes médias, embora também tendo esta exposição aos meios que há pouco referi, e à galáxia audiovisual do ciberespaço, as crianças das classes médias têm uma maior diversificação. Ou vão fazendo algumas colagens, ou vão fazendo alguns trabalhos manuais, ou vão brincando com os pais, ou mesmo fazendo algum exercício físico. Isto é, existe da parte das famílias uma preocupação, nós depois desenvolvemos isso até nas entrevistas que fazemos, mas existe da parte das famílias uma maior
de classe média, uma maior, digamos assim, preocupação em diversificar as suas práticas culturais. E existe, aliás, nos discursos dos pais das classes médias, um sentimento de culpa, que é o sentimento de culpa de que as crianças ficaram demasiado abandonadas ao mundo online e ao mundo do televisionamento. Nas classes populares não existe essa espécie de culpa, porque isso não é percepcionado como um problema. Enquanto que nas classes médias isso é evidentemente percepcionado como um problema. Portanto, a diversificação, a domesticidade das práticas culturais, o seu centramento em práticas mais ou menos passivas da galáxia audiovisual parece ter sido sobredimensionado nas classes populares pelo efeito da pandemia. E eu chamo então a atenção para a importância de nós articularmos níveis de análise. Se nós olhássemos para as crianças como um todo, seria difícil percepcionar impactos sociais diferentes da própria pandemia. Eu tenho aqui atrás de mim um livro gigantesco. Claro que isto, olhando para isto, nós ficamos sem vontade de o ler, não é? Infâncias de Classe, do Lair, 1000 e tal páginas, mas é um livro muito interessante em que ele tenta perceber como é que as crianças de diferentes meios sociais são socializadas. Em todas as esferas. Da esfera escolar à esfera dos lazeres e das práticas culturais. E ele nota diferenças, não é? Ele diz, é conhecido a forma como ele fala da configuração familiar. A criança existe numa configuração familiar. A configuração é uma rede de interdependências, é um sistema de relações sociais. A criança não reproduz passivamente esse sistema de relações sociais, mas encaixa-se nele. Ele até vai ao ponto de dizer, eventualmente até podemos discordar, de dizer o seguinte, num outro livro, sobre o sucesso escolar em meios populares: a criança não reproduz necessariamente e de maneira direta as formas de agir da família, mas encontra a sua modalidade de comportamento em função da configuração das relações de interdependência familiares. Isto é, as crianças, de alguma maneira, as ações das crianças são reações que se apoiam relacionalmente nas ações dos adultos, diz ele. Eu acho que o Lair não tem em devida conta a possibilidade das crianças terem um modo de agenciamento e um modo de apropriação ativa dos tais limites impostos pela configuração familiar. Até porque a configuração familiar é aberta. Não é só a família. Há outros elementos. Aí retrata disso, aliás. As famílias são hoje instituições porosas. Desde logo porque a família é um conceito vasto, dinâmico e flexível, mas também porque as famílias contactam nos meios territoriais, com a vizinhança, com amigos, com pares. Mas é verdade que sim, é verdade que tem um efeito muito grande nos quadros, desde logo nos quadros de percepção que as crianças utilizam para dar conta do mundo e para dar conta das suas possibilidades. Portanto, eu gostava de realçar, por um lado, a agência, a competência que as crianças têm na subversão de limites impostos pelos adultos e pelo mundo dos adultos, e isso, aliás, é uma característica dos bons espaços públicos. Já agora, os bons espaços públicos, eu acho que a Rasmussen tem toda a razão, são lugares para crianças, mas são, acima de tudo, lugares das crianças, isto é, lugares que as crianças transformam em seus, que apropriam, que dão um sentido. Transformar em seus significa dar um sentido. É isso que significa. É digamos, um trabalho simbólico de fazer daqueles espaços lugares. Lugares significa que são espaços com relação, com identidade e com história. É o contrário do não lugar, do Marc Auger. Portanto, os lugares das crianças são lugares em que as crianças fazem identidade, relação e vão criando história. E são lugares, evidentemente, onde as próprias crianças podem exercer a sua imaginação, a sua indagação, a sua descoberta, recriando esses lugares. Mas é verdade também que as competências para recriar esses lugares estão desigualmente distribuídas. E a forma que nós encontramos de provar isso através deste singelo estudo sobre os efeitos da pandemia nas práticas culturais das crianças. E por isso eu acho que é necessário hoje, que já não temos a tal necessidade de opor uma sociologia da infância que apenas quer fazer vingar a ideia da agência, da voz e da polifonia infantil. Temos a obrigação, creio eu, de impor uma sociologia da infância
pluriscalar, que combina escalas de observação, que combina a escala de observação de joelhos, como faz o Corsaro, ou que pede às crianças para tirarem fotografias aos seus lugares lúdicos, ou que conversa com elas, mas também que é capaz de perceber como é que as crianças se inscrevem num espaço social. E que é capaz, por conseguinte, de perceber as estruturas sociais que moldam essas outras molduras que são as famílias e as configurações familiares. Portanto, eu creio que estamos na altura de fazer articulações, estamos na altura de cruzar níveis de análise mais macro, mais estruturais, com níveis de análise mais próximos dos quadros de interação. Estamos na altura de realçar a importância dos grupos de pares das crianças e na constituição de uma certa tipicidade juvenil e do mundo de crianças, com as clivagens fortíssimas que existem também nas crianças. A Júlia, que está aqui a assistir, a Lígia, num dos artigos dos cadernos da pandemia, mostram as diferenças de género, muito marcadas, apesar das raparigas começarem a negociar e a desafiar alguns dos limites canónicos impostos aos papéis de género, o que é muitíssimo interessante. E nós mostramos, através deste modesto contributo, como as práticas culturais se ampliam ou se diminuem em função das classes sociais de pertença. Portanto, a infância, sem dúvida, mas as infâncias dentro da infância também. Muito obrigado. E acho que podemos partir para uma discussão que será, sem dúvida, o mais importante agora.